Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o nutrópico. Nutrópicos são suplementos, as substâncias que ajudam você a ser mais inteligente, mais cognição, prestar atenção. Tem sempre algum fator que estimula a sua performance cognitiva e intelectual. Esses são os nutrópicos, a gente vai falar de um deles nesse episódio. E se você gosta desse assunto, não deixa de assinar aqui o nosso canal e curtir o nosso vídeo. Se esse vídeo te ajudar com alguma coisa na sua pesquisa, na sua busca, não deixe de também nos ajudar. Vamos embora falar sobre o Nupept, que pertence a uma classe de racetâmicos. O que são os racetâmicos? Temos inúmeros exemplares de racetâmicos. Aniracetam, piracetam, que é o mais comum, oxiracetam, pramiracetam. O Nupept também é um racetâmico. Esses racetâmicos são uma família desses nutrópicos que tem a promessa aí de estimular a nossa memória, a nossa lembrança aí, tanto de fatos, de palavras, cada um deles com uma certa peculiaridade, cada um deles agindo em certas áreas do nosso cérebro de maneiras diferentes. O mais estudado deles é o piracetam. E aí o Nupept surgiu como um upgrade, como se fosse uma lapidação desse piracetam. Isso aconteceu em 1996 com uma cientista russa. Provavelmente ela estava pesquisando formas mais fortes de atingir o mesmo nível de medicamento, ou de medicação, ou de eficácia que o piracetam. Estima-se que o Nupept ele é 1000 vezes mais forte do que o piracetam. Não à toa vocês vão ver que as doses são bem diferentes. E assim a gente criou aí o Nupept, mas o mais estranho é que a gente tem algumas pesquisas no PubMed lá para os anos 2000, 2000 e pouco. Depois as pesquisas com o Nupept pararam, a gente quase não tem nenhuma pesquisa, e depois em 2020, 2021, algumas outras pesquisas, mas não é uma substância extensamente pesquisada, poucos ensaios clínicos, e a maioria das pesquisas que a gente tem, elas são em modelos animais, em ratinhos, camundongos, células in vitro. Então a gente não tem muitos ensaios clínicos, e isso limita bastante a gente falar aqui de eficácia, segurança e principalmente uma questão importante que o FDA não aprova o Nupept para nenhuma doença, não tem nenhuma indicação que o FDA fala assim, ó, isso é para isso. Não, simplesmente existe uma legalização, ele é uma substância legal, você pode comprar, mas não existe nenhuma indicação do FDA. Então fica aí a dica para você tomar cuidado antes de usar e se responsabilize, porque não temos muitas pesquisas. O Nupept, ele basicamente é um precursor de uma molécula que praticamente ela que faz a ação. É muito curioso, porque quando você vai tentar dosar o Nupept no sangue, você não consegue achar muito Nupept. Assim que você toma, você espera aí 20 minutos, 15 minutos, e você não consegue achar nada no seu sangue em relação ao Nupept. Porque o que acontece é que a gente tem uma molécula que chama-se cicloprolilglicina. Cicloprolilglicina. Essa molécula, ela faz com que os mecanismos ou a ação do Nupept aconteçam. Mais curioso de tudo é que essa cicloprolilglicina ela já foi estudada isoladamente. Vamos dar só ela e vamos ver o que acontece, porque a gente começou a desconfiar que o Nupept era uma prodroga dessa cicloprolilglicina. Sendo uma prodroga, por que a gente não dá direto a droga e vê o que acontece? Isso foi feito, tem um estudo, inclusive eu vou deixar referência para vocês nesse nosso vídeo, e aí eles perceberam que não tinha tanto efeito assim, alguns efeitos saíram meio diferentes, né? Tem alguns estudos até com ratos que saiu com um efeito tiro pela culatra, enquanto o Nupept teve um outro efeito. Então ficou-se na dúvida se realmente é uma prodroga ou se ele tem alguns outros efeitos na forma Nupept. Tudo leva a crer que é uma substância segura, principalmente se você usar dentro das doses indicadas. A gente acredita que seja uma substância segura. Ele é sintético, né? Ele foi feito em laboratório, ele é um dipeptídeo, é uma versão aprimorada, como se você pegasse o piracetam e desse uma lapidada na fórmula dele para se transformar nesse dipeptídeo que é hidrossolúvel, ele se dilui em água. Então você pega o Nupept e você mistura facilmente com a água. Vocês vão ver até o final desse vídeo, uma das formas de você usar o Nupept é intranasal. Tem algumas pessoas que fazem um spray caseiro intranasal, tem pessoas que já compram pronto. Nos Estados Unidos você consegue comprar pronto. Quais são os mecanismos do Nupept? O que o Nupept nos promete? A principal promessa do Nupept é melhorar nossa memória de trabalho, a memória a curto prazo, aquela que você decora uma lista, vai no supermercado, lembra dessa lista, aquela que você decora um roteiro, vai gravar um vídeo, aquela que você lembra alguma frase de alguém muito famoso, que você quer fazer uma poesia, uma prosa, e você vai usar essa memória logo na sequência. Então, essa é uma das promessas do Nupept, além do que ele é um ansiolítico, ele abaixa um pouco a sua ansiedade, porque um dos mecanismos de ação do Nupept é justamente se transformar em cicloprolilglicina, que ela bloqueia alguns receptores do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, a gente diminui um pouco a estabilidade neuronal. Não à toa, alguns trabalhos sugerem, principalmente com os racetâmicos, que as pessoas que têm
têm AVC, derrame, precisam diminuir a atividade neuronal para o cérebro cicatrizar melhor, para esperar o edema passar, são beneficiadas com alguns dos uracetâmicos e principalmente também com o Noopept. Então uma outra ação do Noopept é que ele seria um GABAérgico. O que é um GABAérgico? Ele estimula o GABA. Sabe quando você toma aquele drinkzinho no bar, você vai no bar, vê 2 caipiroscas aí pra mim. Toma a primeira, beleza, a segunda, senta naquela cadeira, dá aquele relax, aquela sensação de bem-estar, meio uma sensação de relaxamento, para de pensar no dia de amanhã, você não tem tanta conta mais para pagar na tua cabeça. Essa sensação de relax é o estímulo de GABA que o álcool pode te dar. Então o Noopept ele é um pouco GABAérgico, é um neurotransmissor mais inibitório que a gente tem, um pé no freio da nossa estabilidade neuronal. Então o GABA ele faz esse papel de uma brecada aí nos seus pensamentos e o Noopept promete também fazer isso quando você toma. Uma outra questão do Noopept é que ele pode estimular um fator que chama-se BDNF, ou fator de crescimento neuronal. Isso estimularia a gente a formar novas sinapses, então aprender mais, o aprendizado poderia vir daí. E um mecanismo final de ação seria que ele sensibilizaria melhor os receptores de acetilcolina, também ajudando a nossa memória. Tudo isso são estudos in vitro, estudos preliminares, estudos que a gente tem assim, um artigo com poucos ensaios clínicos, com poucas pessoas estudadas, com uma amostragem muito pequena. Todos esses mecanismos são supostamente uma costura, uma coxa de retalhos desses estudos que a gente tem na ciência. Uma coisa interessante do Noopept é que ele estimula um pouco as nossas ondas alfa cerebrais. O que são ondas alfa cerebrais? São aquelas ondas que a gente entra já num estado de relaxamento, mas estamos em alerta. Nós temos ondas cerebrais que estamos em estado muito ativo, muito divergente, com 1000 pensamentos. Temos ondas cerebrais que a gente está no estado meditativo, estado dormindo, e temos ondas que a gente está no estado intermediário. As ondas alfa, você estaria alerta, mas você está no estado relaxado. Isso, por si só, justificaria o aumento da sua concentração quando você está sob o uso do Noopept. Esses são os mecanismos que prometem o Noopept, que prometem esse uracetâmico que foi feito aí na Rússia. Será que ele é seguro ou não é seguro? São poucos os artigos que a gente tem. Inclusive tem um ensaio clínico com 53 pessoas que eles separaram em 2 grupos, deram Noopept para um grupo e deram piracetam para outro grupo para ver o que aconteceu. Principalmente essas pessoas tiveram lesões cerebrais e a gente tentou diminuir a irritabilidade, melhorar o humor dessas pessoas, dar uma diminuída na ansiedade, e as pessoas que tomaram Noopept sentiram uma melhora em relação ao piracetam. Porém, tiveram algumas pessoas relatando o efeito colateral de até piora da irritabilidade. Eu tenho minha teoria, porque se você não tem um bom suporte de colina para esses pacientes, você vai desencadear uma maior irritabilidade. Então, todos os uracetâmicos podem desencadear irritabilidade. Você tem que olhar para metilação, vitamina B12, vitamina B6, magnésio e suporte de colina. Se você não olhar para tudo isso, pode ser que você desencadeie aí uma piora do humor, mesmo que sendo a promessa do trabalho. Então é um trabalho com um número de participantes muito pequenos para você tomar uma super conclusão para sua vida. Dessa forma, o Noopept tem muitos estudos em animais, muitos estudos em células. Isso significa que se você decide tomar o Noopept, que entre como seu protagonismo e a sua responsabilidade, porque você não tem como se apoiar na ciência. Eu já usei o Noopept algumas vezes, faz acho que mais ou menos uns 3 anos que eu faço experimentos com o Noopept comigo, com diversas doses. As doses vão variar entre 5 mg até 30 mg. Para mim, o sweet spot aí da dose é mais ou menos 10 mg, sendo que você pode fazer microdose com 555. Então usar 15 ou 20 em determinadas horas, usando várias vezes durante o dia, mas não passar de 20 mg. 30 mg para mim é demais. Acabei tendo dor de cabeça, não gostei, e aumenta bastante também a irritabilidade. Algumas pessoas sentem isso mais do que outras. Então assim, as doses são doses supostas. Mais uma vez, não temos trabalho. Para você achar uma dose eficaz, uma dose segura, você tem que fazer um ensaio randomizado com um monte de gente, com um N grande. Aí na primeira etapa 500 pessoas, depois você põe 10 mil pessoas. A gente não tem isso com o Noopept. Sendo assim, essas doses são doses aí sugeridas. E por que o Noopept não tem tanto estudo? Primeiro, que ele foi feito na Rússia. Segundo, que é um medicamento que deve ser barato, deve ser fácil fazer, um dipeptídeo. Qualquer cientista de laboratório deve conseguir fazer, mais ou menos replicar ele. Então não deve ter muito interesse comercial por trás do Noopept, creio eu. A gente não sabe porque não temos muitos estudos com o Noopept. E para finalizar, os efeitos colaterais do Noopept podem ser esses que eu falei: irritabilidade, dor de cabeça, você pode ter enjoo. O ideal é que você use de uma forma muito responsável, uma vez que você vai ter que ser o protagonista. Ah, mas fale com o teu médico antes de usar. Seria o ideal, mas o teu médico também não vai ter muita literatura para se basear. Sendo assim, senhores, a gente tem que olhar para o Noopept como um possível nootrópico, né? Uma possibilidade que pode nos dar aí alguma ativação mental, só que sem ser um estimulante mental. A gente está acostumado, todo medicamento que ativa a tua mente, que te deixa melhor
melhor cognitivamente seria um estimulante, como anfetamina, como cafeína, e não necessariamente é assim. O Noopept ele pode te deixar mais concentrado, porém ele não estimula, ele diminui a tua ansiedade. Quem faz geralmente isso também é um stackzinho que a gente fala bastante, que é a Bacopa Munieri. Eles têm efeitos parecidos, embora sejam de classe completamente diferente. Então, senhores, o Noopept tem a outra opção também de ser usado via nasal. O que seria a via nasal? Como a gente já viu no soro, assim que você consome o Noopept, em mais ou menos 20, 15 minutos depois, você vai dosar o Noopept no plasma, ele não existe, porque ele se transformou naquele stackzinho que é a 5-prolilglicina. Como ele se transforma nesse metabólito, você não consegue achar ele no seu sangue. Sendo assim, você tem não só uma metabolização ruim, e você não tem um efeito assim, você não sente tanto na mesma hora, sabe? Você demora um tempo, aí você transforma nesse ativo, e aí depois você vai sentir alguma coisa. Então, em geral, você demora aí meia hora, 40 minutos para sentir algo. As pessoas que usam o Noopept nasal sentem o efeito de uma forma muito mais rápida, uma vez que você não tem metabolismo de passagem no fígado, você já absorve e você já está na circulação praticamente muito próximo do sistema nervoso central, que é onde você quer que ele haja. Quem usa o Noopept nasal diz que é muito mais eficiente e uma dose menor do que você usa com o Noopept oral. Sendo assim, você já sabe muita coisa sobre esse racetâmico, primo irmão do piracetam, que é um dos mais conhecidos. A gente acaba por aqui a resenha do Noopept. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se eu adiantei o seu tempo com a sua pesquisa, não deixe de curtir e compartilhar aí o nosso vídeo para que o nosso canal tome mais corpo. Estou contando com vocês e até o nosso próximo vídeo.